Finalmente, pessoal, chegou aqui o meu tão aguardado Alienware 16 Aurora com Core 5 e RTX 4050. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, tudo certo com vocês? Ah, pessoal, tô muito animado porque isso aqui sim é um notebook que eu queria testar demais nessa versão. Bom, a gente já fez o vídeo dessa versão, né? Só que quando a gente fez o vídeo dessa versão, esse notebook nem tinha sido lançado ainda. Então a gente não podia mostrar teste de benchmark, então eu nem fiz teste de benchmark nem nada. Aí depois chegou essa versão aqui, caso, que é a versão com Core 7, tá vendo? Só que, bem legal também. Só que daí eu tava querendo muito testar a versão com Core 5, porque é a versão mais barata, é a versão que vocês mais vão comprar, é a versão que eu queria comprar, esse aqui é meu, né? Eu comprei esse notebook aqui, já vou falar quanto eu paguei, onde eu comprei. Então eu tava muito ansioso para ver, e até para ver a diferença entre ele e a versão com Core 7, né? Então esse aqui tem um Core 5 210H, ó, que bonitão, e a RTX 4050, além de já vir com 16 GB de memória RAM, tá? Bom, pessoal, eu comprei esse notebook aqui no Mercado Livre, entregue pela Dell, inclusive ele dizia ali que ia entregar só no mês que vem, tá? O prazo de entrega era bem longo, mas entregou muito rápido, na verdade. Ele entregou em 7 dias depois que eu comprei essa versão aqui. Na verdade, eu tinha comprado ele antes, já fazia uns 15 dias, daí tinha sido cancelado, eu acho que tinha acabado o estoque, e aí eu esperei voltar o estoque, e aí eu recomprei, né? Quanto que eu paguei? Eu tava 5.999 no Mercado Livre, vocês estão vendo aí o print, ó. Isso na versão com Linux, 16 GB, Core 5 e RTX 4050, tá? E ainda dava para parcelar também. Só que daí eu tinha um cupom, né? A gente tem o nossos grupos de ofertas do WhatsApp e do Telegram. Se você não tá lá, eu vou deixar aqui o link na descrição. Entra lá nos nossos grupos, que a gente sempre manda coisa lá. E eu, Felipe, mando coisa lá e eu mesmo compro com as coisas que eu mando lá. Então a gente mandou esse notebook lá em promoção, porque ele tava esse valor, mas a gente tinha achado um cupom para ele. Então a gente mandou ele lá um pouquinho mais barato. Então ele saiu ali, eu economizei uns 150 ou 200 reais, agora eu não me lembro, mas acho que ele saiu em torno de 5.700 alguma coisa, ou 5.800 reais, alguma coisa assim. Comprei no próprio Mercado Livre mesmo. Por que eu comprei no Mercado Livre? Porque lá tem cupom, né? Então eu sempre consigo aplicar uns cupons, ou parcela também sem juros, ou até mesmo eu gosto de comprar no Mercado Livre, porque se eu não gostar, se eu quero devolver, é muito mais fácil, né? Não sei se já tentou devolver alguma coisa no Mercado Livre, você manda lá para devolver, os caras já devolvem o dinheiro na hora, então, enfim. Nada contra o site da Dell também, que é maravilhoso, tá? O site da Dell. É só uma preferência minha mesmo. Se você já comprou no site da Dell, você gosta, zero problema também, tá? O preço é igual, não muda nada. Bom, e aí chegou o bichão com Linux. E pessoal, para instalar o Windows foi muito fácil, tá? Então eu precisei só de isso aqui, ó. Precisei de um pendrive, tá? Isso aqui é um pendrive de 8 GB, você precisa de um pendrive de pelo menos 8 GB, tá? Bom, você vai entrar no Google e vai colocar assim, instalar o Windows no pendrive. Enfim, vai aparecer o site lá da Microsoft oficial do Windows, tá? E você vai baixar um aplicativo pro seu computador aí para instalar o Windows num pendrive, é de graça, ok? Instalou o Windows no pendrive, gente, já tem vídeo completo aqui no canal ensinando, tá? Pode pesquisar aqui como instalar o Windows em computador com Linux. Aí você vai conectar esse pendrive aqui no seu Aurora, tá? Na lateral aqui mesmo, aqui ó, no USB. Você vai desligar ele e você vai clicar para ligar e vai ficar clicando FN e F12, né? Ou só F12 aqui. Vai ficar clicando F12, 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 F12. Se não for, você segura o FN também, tá? Mas é o F12 que você vai clicar. Vai ficar clicando. Ele vai entrar nessa tela da BIOS aí que vocês estão vendo. E, é extremamente simples. Parabéns, Dell. Que BIOS top e que fácil que foi instalar o Windows nesse computador. Não precisou mudar nada. Entrou nessa tela, eu só achei ali no canto onde estava escrito USB, que daí é o pendrive, né? Eu só cliquei. Gente, é só isso. Eu só cliquei e acabou. Ele já reiniciou o computador e começou a iniciar com a instalação do Windows. Aí você não vai retirar o seu pendrive, você deixa o seu pendrive conectado aqui até terminar de instalar o Windows, tá? Aí é só seguir o passo a passo, clicar em avançar e tudo mais. Aí você vai chegar nessa tela aí, onde pergunta se você tem uma chave do Windows, né? Bom, você provavelmente não tem uma chave do Windows, porque você comprou com Linux e está instalando o Windows. Então você vai clicar ali, ó, embaixo. Não tenho chave. Pronto, zero problema. Você vai conseguir instalar da mesma forma. Então clicou ali, ele já vai avançar. Avançou, chegou nessa parte aí onde você tem que apagar os dados do SSD dele, né? Lembrando, ele já vem com 500 GB, tá? Aí você vai clicar em tudo, menos no pendrive, tá? O pendrive você deixa ele lá quietinho. Beleza? Clica ali no SSD, clica em apagar, clica de novo na outra, clica em apagar, faz isso em todos até só sobrar 2.
Um que é um pendrive e o outro que é o próprio SSD, que você já apagou tudo e tá ali tudo livre. Vai clicar nele, vai clicar em avançar e pronto, gente, extremamente fácil. Ele já vai instalar o Windows para você no computador, tá bom? O Windows instalado. Ah, só que daí tem mais uma coisinha. Depois dessa parte, precisa logar com a conta da Microsoft, então ele pede para você conectar no Wi-Fi, né? A única coisa que aconteceu é porque ele não reconheceu o driver de Wi-Fi na hora de instalar o Windows. Então, você vai ter que conectar ele via cabo, aqui ó, na entrada de internet. Você vai ter que conectar ele via cabo no seu roteador nessa parte, tá? Para poder ele passar daquela parte. Conectou no roteador, terminou de instalar o Windows, deixa lá conectado no roteador certinho. Quando terminar de instalar, ele já vai reconhecer os drivers, tudo certinho, já vai funcionar o Wi-Fi, vai estar tudo funcionando. Aí o que eu fiz? Botei no Google assim, ó. Baixar Alienware Command Center, que é esse aplicativo aqui, ó. Alienware Command Center. Aí eu baixei esse aplicativo, que é o aplicativo da Dell, da Alienware, né? A Alienware é da Dell, então é o aplicativo da Dell, né? Que serve para você controlar várias coisas do notebook, né? Ele controla as ventoinhas. Se tivesse RGB, ia controlar RGB. Nesse caso, o notebook não tem, tá? Eu consigo mudar o modo aqui do notebook, configurar várias outras coisas, o teclado macro, né? Porque ele tem 3 botões de macro aqui, ó. Ele tem o F1, o F2 e o F3 é uma tecla M1, M2, M3. Você pode configurar para o que você quiser. Isso aqui é muito legal, dá até para usar em jogo, viu? Aí você pode vir aqui e configurar um macro ó, dessas teclas. Pode configurar o som que ele tem Dolby Atmos. Nossa, muita coisa legal que dá para fazer aqui. Então explore, né? Também modo de bateria. Ah, ele tem esse modo discreto também, que é esse outro botãozinho aqui, ó. Esse F7. Tá vendo? Esse modo discreto, se você está trabalhando ou jogando, não importa, clicou ali, ele fica silencioso, ele desliga, ou melhor, ele diminui muito as ventoinhas, né? Vai esquentar um pouco mais o notebook, mas ele vai fazer quase nada de barulho. Isso aqui é importante, às vezes você está usando de noite, perto de alguém que está dormindo, não quer incomodar, então você pode pegar e fazer isso também. Ou na faculdade também, sei lá, né? Tá em algum lugar que você não quer que faça barulho, ele tem esse modo, então instale esse aplicativo, tá? Esse aplicativo instalado eu também instalei o NVIDIA App, isso aqui também você baixa no Google, ó, NVIDIA App, do jeito que tá aparecendo aqui embaixo. O Victor também colocou o nome do Alienware Command Center aí. E eu baixei os drivers da placa de vídeo. Esse aplicativo aqui você só vai baixar ele, vai clicar aqui em Driver e vai clicar aqui para baixar os drivers da placa de vídeo. E, bom, inicialmente estava pronto o meu notebook, aí é só instalar as coisas que você quiser, né? Então já fui lá, instalei Steam, Google Chrome, Premiere, várias outras coisas, né? Uma coisa que eu gosto de fazer também foi aqui nas configurações, olha, vim aqui em Sistema, Tela, e aí você pode configurar essa tela, né? Vamos lá, a tela desse notebook aqui, para você que não conhece o Alienware 16 Aurora, é uma tela 2K, tá? É uma tela de 16 polegadas, 16 por 10, então ela é um pouco mais alta, tem bordas bem finas, bem legal, e ela é 2K, cara, essa tela aqui é completa. Além disso, ela também tem 120 Hz, então às vezes é bom você ver se está ativado ou não. Se você ativar os 120 Hz, vai ser muito bom para trabalhar, para jogar, para usar, mas vai consumir mais bateria. Se você está usando ele fora da tomada e quer mais bateria, vale a pena deixar só com 60 Hz, tá? Fica aí a dica. Mas aí para você mudar, é só você clicar nas configurações do Windows, vir em Sistema, ó, Sistema, Tela, e aí você vai vir aqui ó, em Exibição Avançada, e aí vai ver se está em 120 Hz ou não. A minha está em 120 Hz, eu vou deixar em 120 Hz mesmo. Na verdade nem dá para botar em 60, ó. Só dá pra botar em 48? Ah, é porque eu acho que eu tenho que mudar a resolução, gente. É, verdade. Então é o seguinte, ó. Se você quiser deixar ela em 60 Hz, tem como, tá? Mas você vai ter que vir em tela, aí você vai ter que diminuir essa resolução aqui provavelmente, ó. Você vai ter que colocar em 1920 por 1200, que seria Full HD. Aí você vem em exibição avançada. Não, mesmo assim ele não suporta. Ué. Se você tem um 16 Aurora e sabe como que coloca em 60 Hz, fala aqui embaixo, porque eu não sei não. Então, esquece aquela dica que eu dei de você botar em 60 Hz para economizar a bateria, porque não tem como. Mas vê se tá em 120, né? Às vezes tá travando aí, é porque tá em 40 e poucos Hz aí, deixa sempre em 120, né? Como eu falei, ele tem tela 2K, o que para trabalhar faz muita diferença. Eu queria poder mostrar na prática para vocês, é que essa câmera não vai pegar. Mas nossa, quando eu mudo de Full HD, que tá agora, para 2K, nossa, as letras aqui ficam muito mais nítidas, muito mais bonitas mesmo, tá? Ah, e aí outra coisa que eu faço, eu venho aqui em Sistema, venho aqui em Energia e Bateria, e aí eu coloco o modo Melhor Desempenho aqui para ele ficar bem melhor também, tá? E eu também não gosto que a tela desligue não, então eu coloco para ela não desligar nunca. Pronto, feito. Se não conhece o 16 Aurora, esse aqui é o cara. Ele tem um Core 5 210H,
Já vem com 16 GB de memória RAM, são 2 pentes, tá? De 8 GB cada. Dá pra fazer upgrade e se você fizer upgrade, vai ganhar ainda mais desempenho dependendo do jogo, tá? Se você estiver jogando um jogo muito pesado com tudo no alto, tudo no ultra, pode ser que faça diferença. Dá até pra gente fazer um vídeo fazendo upgrade. Querem que eu faça? Querem ver qual vídeo com esse notebook aqui? Porque já teve bastante vídeo do Aurora, né? Mas não dessa versão. Vocês querem outros vídeos? Querem vídeo de upgrade, ou jogando, ou comparativo dele com outro notebook? Comenta aqui embaixo que eu vou trazer, viu? E, mais uma vez, o link pra você comprar ele tá aqui embaixo, eu vou deixar aqui pra você, tá? Bom, e além disso ele tem uma RTX 4050 limitada a 65 watts de TGP, tá? Então ela não é ilimitada, mas achei ela melhor nos testes mais ou menos que eu já fiz até agora, daqui a pouco a gente já vai testar mais, até do que o Acer Nitro V, por exemplo, que tem 75 watts, tá? Então ele mostrou um desempenho melhor. Ele é todo emborrachado, pessoal. Tudo aqui é meio emborrachado, é de plástico, mas é um plástico com uma textura muito boa. O teclado é retroiluminado, tá? Retroiluminação branca aqui. E além disso, essa parte aqui de trás dele, ó, bem bonita, é tudo de metal, tá? É de alumínio. Muito bonito, né? Pega um pouco de marca de dedo, como vocês estão vendo, ó. Mas é um azul, meio roxo, meio cinza, meio preto, muito bonito mesmo. Aqui em cima tem esse detalhe aqui em borracha, tal. Depois eu vou fazer uns takes com a câmera também. E aqui atrás, pessoal, tem várias conexões dele, né? Inclusive aqui, ó, 2 USB-Cs, USB-A, saída HDMI e entrada proprietária para o carregador, que tá aqui já na... Ué, cadê? Ah, não acredito que caiu no chão meu carregador. O carregador dele caiu no chão aqui, tava ali passadinho certinho. Olha lá, tem até um LEDzinho no carregador, né? Bem legal. E o carregador dele é bem pequeno, é o mesmo da versão com Core 7, né? Vou te mostrar pra vocês aí um pouco do carregador dele, olha só. É um carregador pequeno, é leve. Felipe, carrega USB-C ou não? Porque você já falou em outro vídeo que não carregava e tal. Bom, carrega o USB-C, pessoal. Só que é o seguinte, para carregar o USB-C, nesse USB-C dele, precisa ser um carregador de 100 watts, tá? E precisa entregar 100 watts real. Se entregar menos que isso, não carrega não, tá? Então, se você conectar um carregador de 100 watts com o cabo certo, tudo certinho, ele vai carregar. Se o carregador entregar 90 watts, 80, 60, não carrega. Nos meus testes não carrega. Então assim, ele carrega o USB-C, mas é um pouco mais difícil de você fazer isso. Geralmente os notebooks que carregam USB-C suportam um carregador mais lento também. Esse daqui não, tá? Então tem esse ponto aí. O legal é que como as conexões ficam tudo na parte de trás, vocês vão ver depois na hora de jogar, na hora de fazer uns testes, o setup fica assim, ó, limpinho, ó, bem clean, sabe? Porque tudo eu conecto lá atrás. Aí além disso, aqui do lado tem mais conexões, né? Tem a conexão de internet, outra USB-A e a entrada e saída de fone de ouvido e microfone, né? E aqui é só saída de ar mesmo. E falando em saída de ar, ele tem aquele sistema, né? Cryo Chamber, que é esse sistema aqui embaixo, que, bom, é bem diferente, né? É um sistema novo da Dell aí, que ela tá trazendo nesse notebook. Ó, é até um pouco mais grosso aqui embaixo. Onde a ventoinha, o sistema de resfriamento fica aqui e faz com que seja muito efetivo. E de fato é, tá? Faz pouco barulho e o bicho é frio. Muito legal mesmo. Mas bora testar? Vamos jogar um pouquinho nele, pra vocês verem como é que é? E aí depois vamos comparar alguns testes de benchmark dele da versão com Core 7 pra gente ver se faz diferença ou não. Belezinha? E vocês curtiram esse tipo de vídeo assim um pouco diferente? Fora do estúdio padrão, com a câmera na mão, vocês gostam disso? Comenta aqui, tá aí, dá pra fazer mais também. Bom, vou colocar vocês agora aqui em mim. Eita preula, como assim, né? Não, vou colocar vocês aqui ó, no meu peito aqui, no suporte, pra gente jogar um pouquinho. E vamos ver como é que é. Meu, pessoal, eu realmente gosto... Nossa, eu gostei demais desse notebook, cara. Eu achei um notebook muito bem feito, sabe? Sendo bem sincero com vocês mesmo. Essa textura que a gente pega aqui, ó, que é meio emborrachado, eu achei um negócio muito legal. Gostei demais disso. Achei o visual dele bonito. Gostei do teclado ser branco aqui, ó. Se fosse de outra cor não ia ser da hora. Ah, podia ser RGB, né? Mas tudo bem, nessa faixa de preço nenhum é RGB. A tela é boa demais, na verdade a tela é até boa demais para o notebook. Por quê? Porque é uma tela 2K. O que para trabalhar, para usar no dia a dia é maravilhoso. Mas na hora de jogar, gente, não dá para ficar jogando o jogo aqui em 2K, tá? Jogo pesado não dá. Ó, tem um bicho aí, ó. Vou tentar pegar aquele bicho. Cadê? Tentar, né? Vamos ver. Aqui, ó. Ai, errei. Nossa senhora, tô horrível de mira. Pera, eu vou trocar. Vou pegar... Ah, não tô com aquela longa. Vai com essa aqui mesmo. Vai. Aí, foi. Peguei o bicho. Que jogo maravilhoso esse aqui, né? Vocês já zeraram? Eita, deu um stutter aqui. Mas é coisa do jogo. Bom, voltando ao assunto. A tela 2K é um problema,
Porque na hora de jogar jogos mais pesados, como é o caso aqui, por exemplo, do Red Dead Redemption, gente, não dá pra jogar Red Dead Redemption em 2K e querer jogar com tudo no máximo, né? Você vai ter que fazer essa escolha entre colocar o jogo com gráfico no alto, tudo no ultra, ou colocar em 2K. Os dois ao mesmo tempo não dá, né? A gente não tá falando de um hardware tão forte assim pra 2K. Mas é bom que você tenha essa opção, né? Quando você quer jogar em 2K, se o jogo suportar, ou quando você quer trabalhar, você pode fazer isso. Olha só, eu tô aqui agora com o Cyberpunk, vou colocar aqui em gráfico, em 2K, tá vendo aqui, ó, 2K não, né, Quad HD, né, porque existe uma diferença, né, esse aqui é Wide Quad HD, né, porque essa tela aqui é uma tela 16x10, né, então tá aqui, ó, 2560 por 1600, Quad HD, e tá com tudo no talo, olha isso aqui, eu coloquei tudo que dá no Red Dead, tudo que dá, e o DLSS no modo qualidade, e é isso. É isso, tudo no mais alto que tem, meu. E esse aqui foi o resultado. Tá? A média fica em torno de uns 40 e poucos FPS jogando aqui na prática, 42. Depois eu vou até fazer o teste de benchmark pra gente ver o resultado. Tanto jogando com tudo no Ultra em 2K, como jogando em Full HD. Tá jogável? Aqui ó, tá jogável. Mas é um jogo que, bom, nesse caso tá realmente bem jogável, tá? Ó. Tá bem fluido, tá bem legal, dá pra jogar em 2K, mas assim, sendo bem sincero, eu não vejo, na hora de jogar, eu não vejo uma diferença tão grande, visualmente, entre o 2K pro Full HD, só que você acaba perdendo um pouco de FPS, então eu iria no Full HD, então agora eu vou trocar, ó, pro Full HD, pra eu tentar ver aqui se eu vou ver a diferença da qualidade, e qual que vai ser a diferença em relação à performance, né, você vai ganhar muita performance, então ó, aqui ó, 1920, por 1440, que seria o Full HD Wide, né? É isso mesmo. Ah, não. 1920 por 1200, perdão. Esse aqui, ó. 1920 por 1200, que é o Full HD Wide. Que seria o da proporção 16:10 dessa tela, né? Vou aplicar. Aplicar. Aí ele vai ficar assim, porque a tela tem que colocar em tela cheia. E aí sim, mudar aqui. Ah, ele não vai aplicar na tela inteira, porque eu tenho que mudar a resolução da tela. Tá. Vou fazer isso então, calma. Vou pegar, vou sair do jogo. Aí, inclusive, já fica aqui a dica, né? Comprou esse notebook, quer fazer isso? Dependendo do jogo, a maioria dos jogos, na verdade, você só vai mudar a resolução do jogo mesmo e acabou. Tem um jogo ou outro que é meio chato, igual Red Dead Redemption. Se você muda a resolução, ele vai ficar pequenininho, por quê? Porque a resolução da sua tela tá maior. Mas são pouquíssimos jogos, tá? A maioria você consegue mudar no próprio jogo. Mas o jogo que você não conseguir, você vai vir aqui ó, em configurações de exibição. Deixa eu até baixar um pouco o brilho, senão vocês não vão nem enxergar que o brilho da tela aqui é realmente bem alto, tá? Aí vocês vão ver aqui, vão mudar a resolução da tela mesmo, ó, para 1920 por 1200. Se você colocar 1080, o que acontece? Vai ficar com essa tela preta, tá vendo? Então a gente não quer isso. É 1920 por 1200, que já é um pouco maior do que o Full HD, né? Pronto. Ó, logo aqui de cara, quando eu mudei para o Full HD, eu consegui perceber a diferença nas letras. Isso aqui fica muito claro, tá? As letras do Windows, elas, nossa, muda muito essa questão da resolução. Eu consigo perceber que estava com uma nitidez muito maior em 2K. Por isso que eu falo para você, na hora de você trabalhar, usar no dia a dia, navegar na internet, pode usar em 2K porque é maravilhoso. A diferença realmente faz muita diferença. Né? E é por isso que, por mais que muita gente fale assim, ah, esse notebook não merecia ter uma tela 2K porque não faz diferença, porque o hardware dele não aguenta. Mas você tem que entender que isso aqui é um notebook tanto para quem trabalha, como também para quem joga. Realmente, na hora de jogar, vale a pena você colocar em Full HD. Mas na hora de trabalhar, nossa, eu percebi muito claramente a diferença das letras aqui. Depois eu vou tentar fazer um take com a câmera para ver se vocês conseguem ver, mas é meio difícil vocês conseguirem ver daí. Mas faz diferença do Full HD pro 2K, tá? Então, ó, mudei pro Full HD e vou reabrir agora o Red Dead para vocês darem uma olhada. Ok, pessoal, voltei aqui. Mantive a mesma configuração, tá tudo no Ultra, só que coloquei em Full HD. Olha, no mesmo lugar aqui parado, já dobrou o FPS quase. Tá pegando 60 FPS. Lembra? Antes tava pegando 40, 39. Então, realmente, assim... E eu, visualmente, eu não tô vendo diferença, tá? Na hora de jogar, eu não, nessa tela, por conta do tamanho da tela, eu não tô vendo diferença entre ser Full HD ou 2K. De verdade. E eu ganhei muita performance, né? Eu ganhei 20 FPS a mais de média aqui. Ó, deu um stutter de novo. Esse jogo tá com algum probleminha.
Bom, o Red Dead é um jogo que utiliza muita memória RAM. Então agora ali atrás, onde deu um stuttering, tava pegando mais de 15 GB de memória RAM. Tá vendo? Então, 16 GB é o mínimo que você precisa hoje para ter uma boa experiência no Windows jogando com tudo no talo, como é o caso aqui. Vocês viram que tá dando essas travadinhas? Por quê? Porque com tudo no talo, do jeito que tá, tudo no Ultra, ele vai consumir muita memória RAM. E aí, nesse caso, seria mais interessante ter mais memória RAM para poder jogar esse jogo com tudo no Ultra, tá? Vocês podem ver que de vez em quando dá umas travadinhas, e essas travadinhas é porque tá faltando memória RAM. Só que é muito bom que esse notebook já vem com 16 GB. Porque realmente, apesar de dar umas travadinhas ou outras aqui, de vez em quando no Red Dead, eu tô falando de um jogo bem pesado e eu tô falando de tudo no Ultra. Eu não precisava jogar com tudo no Ultra. Tem umas texturas ali que nem fazem diferença visualmente, eu podia diminuir. Então se você diminuir um pouquinho ali uma coisa ou outra, já não vai dar mais esse tipo de stuttering, esse tipo de travadinha ali. Mas você pode ver que realmente, ó, 16 GB é o que você precisa para jogar. Dá para jogar tranquilo qualquer coisa hoje em dia com 16 GB. Mas, Felipe, não, eu quero jogar com tudo no máximo os jogos que dá. Ok, nesse caso aí depois você pode pegar e fazer o upgrade, né? Coloca mais um pente ali, faz o upgrade de memória RAM, né? Vamos ver daqui a pouco aí se esses 16 GB ali vem tudo num pente só, se vem dois, eu vou te ensinar a fazer isso sem precisar abrir o notebook. E ó, a temperatura do processador, 64 graus. E a temperatura da placa de vídeo também. A placa de vídeo está usando 98%, o processador está usando 77% e está utilizando 4 GB da memória RAM da placa de vídeo. Então assim, bem tranquilo mesmo. A única coisa que está, vamos dizer assim, limitando é realmente a memória RAM, né? Poderia ter, se a gente colocar mais memória RAM, vai pegar até mais FPS. Impressionante, o notebook é muito bom. Relativamente silencioso, olha. Tá no modo agora onde ele está fazendo um pouco mais de barulho, mas eu vou ficar quietinho para vocês ouvirem. Ó, mesmo assim, nossa, meu Deus, me vira aqui. Mesmo assim, é um notebook muito silencioso, tá? Muito silencioso. Agora, eu tava jogando CS agora de pouco. Vocês vão ver aí alguns takes eu jogando CS e tudo mais. E eu percebi que a temperatura ficava bem alta, tá? Em muitos momentos no CS, a temperatura até mesmo beirou 100 graus. Mas por que isso aconteceu? Eu acho que essa superfície que eu coloquei aqui e o CS também, que não está muito bem otimizado, juntou as duas coisas, né? Um jogo que não está bem otimizado versus a superfície, não foi legal, né? Então, eu aconselho talvez para você também, compra um desse daqui, ó. Esse aqui custa R$20 no Mercado Livre, é um suporte de metal. Você coloca aí na sua mesa, ó, dessa forma. Felipe, mas não vale mais a pena comprar um suporte ventilado? Olha, se você trabalha o dia inteiro com o notebook, eu diria que sim. Você joga por muito tempo também, talvez sim. Mas isso aqui já resolve a vida da maioria das pessoas. Ó. Você coloca aqui em cima, pronto. Tá? Você pode ajustar depois o tamanho que você quiser, deixar do jeito que você quiser. E pronto. Aqui ele vai pegar e vai cair muito a temperatura. Você vai até ganhar FPS, tá? Por deixar assim em cima. Então aconselho também, se você puder, use suportes, porque deixar na superfície não é tão legal. Eu sempre faço os testes na superfície para ser justo, porque todos os notebooks a gente faz assim, porque é como ele vem de fábrica, né? A gente bota na superfície aqui plana e testa. Mas é interessante você pegar e usar isso daqui também. E olha, se você quiser saber, qualquer notebook, tá? Será que ele tem... Quantos slots de memória RAM ele tem? E será que ele já vem com duas memórias RAM de 8 GB ou uma só de 16? Para poder você saber na hora de comprar mais memória RAM. Bom, você vai instalar esse aplicativo chamado CPU-Z. É grátis, tá? Você pode fazer isso sem abrir o computador. Com o CPU-Z aberto, gente, você vai pegar e vai clicar aqui, ó, em SPD, do lado de Memory, SPD. Aqui ele vai dar a quantidade de slots que o notebook tem. Nesse caso ele tem duas, ó. No slot 1 tem uma memória de 8 GB. E no slot 2 tem outra memória de 8 GB, tá vendo? Então eu consigo ver a quantidade de slots. Se for soldado, ele vai falar aqui também. Se for soldado na placa, nesse caso não é. E eu consigo ver até a marca da memória, olha. Aqui é a data de 5.600 MHz. E 8 GB cada. Então se eu quiser fazer upgrade de memória RAM nesse notebook, eu preciso comprar uma memória de 16 para colocar aqui junto com a de 8. Como é DDR5, tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso colocar uma de 16 junto com a de 8, vai ficar bom. Ou eu posso até mesmo comprar duas de 16 para ficar com 32, né? Se eu colocar 16 com a de 8, vai ficar 24. Se eu comprar duas de 16, vai ficar com 32. Ou até, né? Enfim, até mais se quiser, mas
É basicamente isso. Suporta nativamente até 32 GB, né? É o que a Dell fala que suporta, mas dá para colocar mais, tá? Dá para colocar 64 GB. Mas aí pode ser que funcione, pode ser que não. Aí vai depender muito da memória. Mas 32 GB funciona de boa. Então, pode colocar mais uma de 16, pode colocar duas de 16, aí você que escolhe, tá? Se você colocar, vai ganhar performance também. E bom, pessoal, em resumo, obviamente a gente já conhecia o 16 Aurora, você não viu, né? Tem vários vídeos aqui no canal dele, da versão com Core 7, etc. Então, assim, o notebook é muito bom. Eu quero continuar testando. E agora sim, esse aqui, ó, eu vou usar como meu mesmo. Vou tentar usar como meu notebook principal por alguns dias ali. Principalmente por talvez um mês inteiro, pra gente ver realmente todos os defeitos, ver tudo que não tem pra gente testar nele, né? Mas eu quero agora comparar um pouquinho, de uma forma bem rápida, depois dá pra gente fazer um vídeo completo só disso, com a versão com Core 7, né? Porque, de fato, jogando ali, o Red Dead, que nem vocês viram, eu não vi diferença na versão dessa, na versão com Core 7, mas é porque ali, ó, jogando, você não vê mesmo. Mas fazendo teste de benchmark e tal, a gente consegue ver um pouco mais dessa diferença, né? E obviamente vai ter, porque a versão Core 7, o processador é melhor, né? É um Core 7, isso aqui é um Core 5. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, então, foi começar os testes de benchmark, que eu fiz vários testes de benchmark. Nem vou falar todos para vocês aqui nesse vídeo, acho que não precisa, mas eu quero começar com o CS2, que é um jogo que utiliza muito processador. Ó, o CS2 utiliza muito processador, então, obviamente, vai ter uma diferença para a versão com Core 7. Primeiro que jogando, como vocês viram, já comentei isso, né? Às vezes estava pegando um pouco de temperatura mais elevada, né? Talvez realmente tenha a ver com a superfície e o fato de que o CS atualizou recentemente e tá cada vez pior, né? Mas tudo bem, é o único jogo que ele realmente esquentou um pouco mais. Todos os outros, inclusive mais pesados do que o CS, ele ficou com uma temperatura melhor. Depois de jogar um pouco, eu fui lá e fiz o teste de benchmark do próprio CS. Ele pegou 254 FPS de média no preset competitivo. Já a versão com Core 7, 333 FPS de média. Bem diferente da versão com Core 7, né? Muitos FPS a mais, pois é, quase ali o quê? 90, 80 FPS a mais, quase 100 FPS a mais. É realmente uma diferença boa, acho que 80 FPS a mais. Mas eu comecei com esse jogo porque ele é o que vai ter mais diferença mesmo, né? Um CS ou um Valorant da vida é o que vai dar mais diferença. Nos outros jogos, ou até mesmo trabalhando, a diferença já é bem menor, ou às vezes nem existe, tá? Então, se você vai jogar jogos competitivos, um CS, um Valorant, um Fortnite, sim, faz diferença, é por isso que eu quis começar com esse jogo. Mas mesmo assim, se a gente for fazer essa conta em porcentagem, vamos fazer essa conta em porcentagem? Bom, fiz aqui, dá mais ou menos 30%. Então, no caso do CS, a versão com Core 7 foi 30% melhor. Tá bom, beleza. Aí eu fui para jogos casuais, né? Jogos de história ali, jogos mais pesados pra gente ver essa diferença. Obviamente ela existe, mas ela é menor. Bom, o jogo que eu testei aqui foi o Horizon Zero Dawn em Full HD no médio, tá? Que é como a gente geralmente testa aqui. Ele pegou 119 FPS de média, enquanto a versão com Core 7, 130 FPS. Estamos falando de 11 FPS de diferença. Pouca coisa, né? Depois eu peguei e fiz o teste do Blender, que é um aplicativo de render 3D que vai dar uma pontuação. Isso aqui é muito importante para quem vai trabalhar, né? Bom, no teste do Blender do Core 5, ele pegou 152 pontos. Já o teste do Blender do Core 7 240H, 198 pontos. Mais uma vez, essa diferença que reflete ali a real diferença de performance do processador, que também é de 30% nesse caso. Realmente, na maioria dos casos que tem diferença, a diferença é de 30% a mais de FPS, no máximo, para a versão com Core 7, no máximo. Tem jogo que a diferença é menor, como é o caso do Horizon, como vocês viram. Tem jogo que a diferença é maior, que no caso chega aos 30%, como é o caso do CS. E na hora de trabalhar, Felipe, aí vai depender muito do trabalho que você vai fazer. Na maioria dos trabalhos não faz diferença, porque hoje em dia a maioria dos aplicativos utiliza a própria placa de vídeo para fazer o render, né? Como é o caso do Premiere Pro, por exemplo. Então não faz diferença porque a placa de vídeo é a mesma, né? Bom, eu fiz o teste do Premiere Pro aqui nos dois, os dois foram excelentes para editar vídeo, dá para colocar muito efeito, não trava e tudo mais. Fazendo o teste do nosso vídeo de 3 minutos, cheio de efeito, né? A gente colocou para renderizar, a versão com Core 7 renderizou em 1 minuto e 14 segundos, ponto, alguma coisinha, enquanto a versão com Core 5, 1.15.71. É o mesmo tempo, tá? 1.14 e 1.15 é o mesmo tempo, tá dentro da taxa de erro, até porque tem um delay ali mínimo entre o que eu consigo clicar para poder pausar o cronômetro. Então
Então realmente é empate técnico nesse sentido. Os dois eles renderizaram o vídeo do Premiere no mesmo tempo. Por quê? Porque foi usada a placa de vídeo para fazer esse render. Então o processador nem impacta tanto. A verdade é, o notebook é excelente e eu acho que vale muito a pena. E um dos melhores custo-benefício é a versão com Core 5 mesmo, tá? Só vai na versão com Core 7 mais uma vez se o seu trabalho, você entende isso, que o seu trabalho utiliza muito processador. São alguns trabalhos muito específicos que utilizam. Ou se você joga muito jogo competitivo de fato, aí vale a pena você ir realmente na versão com Core 7. Se você joga muito jogo casual, jogo de história e tudo mais, eu não acho que a diferença seja tão grande, a não ser que você realmente esteja pagando um valor muito baixo. Então, se ele é 30% mais forte, você tem que pagar no máximo 30% a mais na versão com Core 7. Então vamos dizer que a versão com Core 7 está custando 10% a mais do que a versão com Core 5. Aí vale muito a pena ir na versão com Core 7. Você vai estar pagando 10% a mais, mas vai estar levando 30% a mais de performance. Deu para entender? Bom, eu vou deixar os dois aqui na descrição. Entra, confere o link, vê qual está custando mais barato, vê se compensa, se não compensa. Comenta aqui embaixo a ideia do próximo vídeo. E eu vou continuar testando meu Aurora aqui. Inclusive tem, ó, vários outros notebooks aqui que talvez, se vocês quiserem, dá pra gente comparar. Os maiores inimigos do Aurora estão aqui na mesa, hein? Tamo junto, galera. Valeu e falou!